sejam todos bem-vindos a mais essa nossa videoaula. Dando continuidade a esse exercício da peça corte, nós vamos fazer agora esses detalhes aqui da nossa vista superior. O que acontece aqui? Nesse exercício aqui, nós verificamos que esses dois cantos aqui eles são curvados com um raio de 1,5. Como é que a gente vai proceder para fazer essa curvatura aqui? Nós vamos vir aqui no comando fillet, digita a letra F do teclado, ele já abriu a opção fillet, aperto Enter, ou se eu não quiser vir aqui pelo teclado, eu venho aqui no menu Modify, eu clico aqui na opção fillet, que ele vai entrar no comando. Sempre lembrando que esse comando ele é um comando de edição. Por ele ser um comando de edição, ele pede para selecionar o objeto. Todavia, antes da gente selecionar o objeto, nós temos que definir os parâmetros. Qual é o parâmetro que eu vou definir aqui? O raio que eu vou utilizar é um raio de 1,5 metros. Lembrando a vocês que se eu digitar vírgula, ele vai entender como uma coordenada. Então, eu vou colocar 1,5, aperto Enter. Vou clicar aqui na opção múltipla, porque se eu não clicar na opção múltipla, ele vai fazer um raio, uma curvatura e vai sair do comando. Como eu quero fazer mais de um raio com 1,5, com 1,5, eu clico na opção múltipla. Então, vou dar um clique na linha horizontal, clico na linha vertical, que ele fez a minha primeira curva e o comando ainda está ativado. Clico na linha vertical, dou um clique na outra linha horizontal e ele fez aqui a curva aqui, a segunda curva de 1,5. O que acontece? Nós fizemos essa vista aqui com o comando Rectangle. Se eu der um clique aqui, isso aqui é uma polilinha. Eu vou precisar fazer as linhas de centro aqui desse objeto aqui. Então, para eu aproveitar essa linha que foi feita aqui, que depois essa linha ela não vai ter que estar aqui, ou eu apago ela e desenho uma outra aqui, ou é mais prático simplesmente eu mover essa linha aqui para o centro desse círculo. Só que para fazermos isso aqui, nós temos que tornar essa polilinha em linhas separadas. Como é que a gente faz? Comando Explode, dou um clique na polilinha, aperto Enter, que com isso aqui eu transformei aquela polilinha em linhas separadas. O que nós vamos fazer agora? O comando é o comando mover, dou um clique aqui na nossa linha aqui, aperto Enter, vamos dar um clique aqui, ó, pegando o ponto de quadrante, e eu vou mover essa linha aqui até o centro dessa circunferência, porque eu vou precisar fazer, ó, esse detalhe aqui dessa linha de centro aqui. Essas linhas que sobrou, nós vamos ter que usar o comando Trim, digito TR, aperto Enter, eu vou selecionar a opção Select All, aperto Enter novamente, e aqui ó, eu vou fazer a para dessas linhas que não me interessam. Dou ESC para sair do comando Trim. O que vai acontecer aqui? Essa linha de centro, se a gente observar, segundo a norma 167 e a 8403, essa linha ela ultrapassa o contorno algo em torno de 3 a 4 milímetros. Esse desenho aqui, que é o original, ele foi feito em milímetros. Então aqui ó, eu fiz uma distância de 3 milímetros dessa linha ultrapassando o contorno do objeto. Como nós estamos trabalhando em metro, eu vou usar 0,3 ou 0,4 metros. Então, como é que a gente faz para fazer essas linhas aqui, que ela ultrapasse o contorno do objeto? Isso é feito através do comando Lengthen. Como é que a gente acessa o comando Lengthen? Menu Modify, ele aparece exatamente aqui, ó, à esquerda do Paint, que é LENG, ou via teclado, eu digito LEN, que ele vai entrar exatamente nesse comando que é o comando Lengthen. Aperto Enter. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou definir um delta. Qual é o valor do delta que eu vou utilizar? Como eu estou trabalhando em metro, eu vou usar um delta de 0,3 metros. Aperto Enter. Aproximo o meu cursor aqui.
Vocês observam que a linha ela aumenta um pouco para fora, dou um clique com o botão esquerdo do mouse. Vou fazer a mesma coisa aqui com a de baixo, que ele aumentou exatamente a minha linha em 0,3 metros. O que eu vou fazer agora é o detalhe dessa nervura aqui. Então, se a gente observar aqui no nosso desenho original, o que acontece? Essa nervura ela tem 2 metros de comprimento e a largura dela, ou a espessura dela, ela é de 1 metro de comprimento. Só que esses 2 metros, ele é da circunferência até essas extremidades aqui. Como é que a gente vai proceder para fazer isso aqui? Primeiramente, vamos deixar o ortogonal ligado, comando Line, eu vou clicar aqui no meu ponto de quadrante, e aqui eu vou desenhar a nossa linha com 2 metros de comprimento. O que acontece? A espessura dessa nervura ela é 1 metro, então eu tenho que ter meio metro para cima, meio metro para baixo. Comando Offset. Vou especificar a distância como meio metro, que é 0,5, sempre lembrando que se nós colocarmos vírgula, ele vai entender como uma coordenada. Dou um clique nessa linha aqui, clico para cima, depois eu dou um clique nessa linha aqui e vou clicar para baixo. Se eu der um zoom real time, o que eu observo aqui? Ao fazer o comando Offset, as linhas elas não encostam aqui na circunferência. Então, eu vou ter que estender essas linhas até a nossa circunferência aqui. Digito EX, que é o comando Extend. Por ele ser um comando de edição, ele pede para que eu selecione o objeto. Sempre lembrando que o comando Extend, a primeira seleção, a gente seleciona para onde vai o nosso objeto. No caso, ele vai para essa circunferência aqui. Eu dou um clique em cima do círculo, aperto Enter. E depois que a gente observa ali, o que o Dynamic ele fala? Ele fala que selecionar objeto para estender, ou seja, eu aproximo ele da linha que eu quero estender. A mesma coisa eu vou fazer com relação à linha de baixo, e que ela já encostou na circunferência. Se a circunferência ela ficar com um aspecto poligonal, é porque nós temos que dar o comando Regen para poder acertar isso aqui. Só que ressalto que independente de na nossa tela ela ficar com aspecto poligonal, que é a questão lembrando que a circunferência ela é um polígono de infinitos lados, todavia quando a gente faz a plotagem, ela vai ficar com aspecto de uma curva. Então, o Regen é só para a gente poder acertar o campo visual dessa circunferência para que ela não fique com aquele aspecto poligonal. O que acontece? Essa linha aqui, ela não tem o tamanho de 2 metros. Como é que a gente verifica? Comando DI, aperto Enter. Eu vou clicar nesse ponto aqui, depois eu dou um clique aqui nesse endpoint aqui. Essa linha tem 2,05. Só que eu quero que a linha ela tenha 2 metros. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou criar uma linha auxiliar, partindo aqui desse endpoint, desse outro endpoint aqui, desse outro endpoint aqui. E o que eu vou fazer? Como o ortogonal está ligado, eu vou mover essa linha em 2 unidades. Comando Move, dou um clique na linha que eu quero mover, aperto Enter, clico aqui nesse endpoint e vou mover ela em 2 unidades para a minha direita. O que aconteceu aqui? Ficou sobrando esses pedaços de linhas. Vamos dar um zoom aqui, um zoom real time. Com o comando Trim, aperto Enter para ativar a opção Select All. Vou fazer aqui, vou passar meu cursor aqui e vou simplesmente aparar essas pontas aqui. Com isso aqui, se eu entrar no comando Dist, eu vou verificar exatamente que essa nossa linha aqui, ela tem exatamente os 2 metros de tamanho, que era o que nós precisávamos. Essa linha aqui, gente, eu vou precisar dessa linha aqui para poder fazer a linha de plano de corte. Então, o que eu vou fazer então? Como eu vou precisar dela, eu vou estender ela até essa
linha vertical que está aqui e até essa extremidade desse círculo aqui. Então, comando Extend, aperto Enter, sempre lembrando que a primeira seleção é para onde vai a nossa linha, então ela vai para esse círculo aqui, e ela vai para essa linha vertical aqui. Aperto Enter, lembrando que o Dynamic ele pede que agora eu selecione o objeto para estender, o objeto que vai estender é exatamente essa linha aqui. Fizemos esse detalhe dessa linha aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa circunferência aqui, ó. Lembrando que ela tem duas circunferências de raio de 1,5. Raio não. O raio de 1,5 é o raio dessa curvatura. A circunferência aqui ela tem um raio de 1 porque o diâmetro dela é de 1 unidade. Perdão, o raio é de 0,5 metros e o diâmetro é de 1 unidade. Então, vamos fazer uma circunferência com diâmetro de 1 metro aqui. Como é que a gente faz aqui? Comando Circle. Eu vou entrar na opção Centro Diâmetro, já que ali no exercício é fornecido o valor do diâmetro. O centro da minha circunferência é exatamente o centro desse arco aqui. Como é que eu vou fazer para achar o centro desse arco? Lembrando que o Snap de centro ele está ativado. É só eu movimentar o cursor ao longo desse arco aqui, que eu observo ali que o meu centro apareceu. Quando apareceu aquela cruzinha, eu coloco o meu cursor em cima dela, eu já observo que o Snap Centro foi ativado, clico com o botão esquerdo do mouse, e com isso aqui, o movimento, a minha circunferência vai aparecer. Agora eu vou digitar o diâmetro. Como eu quero com diâmetro de 1 metro, digito 1 metro, aperto Enter, e a minha circunferência ela foi desenhada. Eu vou fazer agora o detalhe das linhas de centro desse círculo aqui, ó. Então vamos lá, comando Line, dou um clique nesse ponto de quadrante e faço a minha linha até esse endpoint aqui, ou pelaquela perpendicular que ali apareceu. Dou ESC, aperto Enter para entrar no comando Line novamente. Clico aqui nesse ponto de quadrante e vou até essa extremidade aqui, ó, que eu já fiz o detalhe da minha linha de centro. Como a linha de centro ela ultrapassa o contorno do objeto, vamos ao comando Lengthen, LEN, aperto Enter, eu venho aqui na opção Delta, apareceu aquela opção que é ponto 3, que foi o delta que eu tinha definido anteriormente. Como eu vou fazer com ponto 3, aperto Enter para confirmar. Aproximo o meu cursor dessa linha, dessa outra extremidade aqui, dessa daqui também, dessa daqui, que nós já fizemos o nosso detalhe da linha de centro, dessa circunferência daqueles arcos ali. O que acontece? A linha de centro, ela é linha traço ponto. Ela aqui está com aspecto largo. Então, eu vou modificar a camada dessas linhas aqui. Como é que nós procedemos? Clico em uma linha, eu venho aqui, ou clico em uma linha, ou seleciono todas elas. Clico aqui, por exemplo, como eu cliquei nessa daqui, cliquei nessa linha. Eu venho aqui, ó, na camada linha de centro, seleciono ela. E a nossa linha agora ela ficou com aspecto de linha de centro. O que vocês vão me questionar? Ah, não está aparecendo o traço ponto como você definiu na camada. Por que ele não está aparecendo? Porque nós estamos trabalhando em metro. Então, para que essa linha realmente ela fique com aspecto traço ponto, eu tenho que ajustar a escala dessa linha. Só que nós vamos fazer isso no final do exercício, quando todo esse desenho estiver pronto. Porque eu tenho que definir uma escala e depois que eu definir essa escala, eu vou ajustar a escala da linha. Então, primeiramente, vamos deixar ela com esse aspecto que aqui está mesmo. E eu vou agora tornar as outras como linha de centro. O procedimento é análogo. Ou eu seleciono a linha e vou modificando as camadas, ou como eu já fiz em uma linha aqui, ó, eu posso vir aqui na opção Match Prop. Eu dou um clique em cima dessa linha que está com aspecto de linha de centro, ou seja, está na camada linha de centro, e vou o que? Clicando nas outras que eu quero torná-las como linha de centro.
O Matplotlib ele faz exatamente isso, ele copia as propriedades de um elemento gráfico para os outros. Então nós já fizemos a circunferência e as linhas de centro dela. Se a gente observar, a outra ela é simétrica a essa de cima. Eu não preciso fazer o mesmo procedimento que eu fiz com a primeira. Como ela é simétrica, basta que a gente espelhe através do comando mirror. O ortogonal está ativado, a gente vem aqui no comando mirror. Por ele ser um comando de edição, ele pede para que selecionamos o objeto. Vamos fazer a seleção crossing, aproximo o meu cursor à direita e acima do objeto, dou um clique salto e movimento ele para baixo e para a esquerda, de maneira que onde ele encostar ele vai selecionar. Ele ainda pede a seleção, como eu já selecionei o que eu almejava, aperto Enter para confirmar a seleção. A barra de comando pede o ponto de base, que é o ponto de espelho. O meu ponto vai ser o meio aqui dessa linha vertical. Clico com o botão esquerdo do mouse. Se eu movimentar o meu cursor para a direita ou para a esquerda, ele vai mostrar ali o nosso simétrico ali. Como ele já apareceu, basta que eu dê um clique. Ele vai abrir a janela perguntando se eu quero apagar a fonte. Como eu não vou querer apagar a fonte, eu aperto Enter. E aqui nós já fizemos a nossa circunferência de baixo. O que eu vou precisar fazer agora é o detalhe da linha de plano de corte. Lembrando que, de acordo com a norma 8403, a linha de corte, a linha que onde passa o plano secante, ela é larga nas extremidades nos desvios e ela é traço ponto estreita fora das extremidades e dos desvios. Ou seja, essa linha aqui ela vai indicar exatamente aonde o nosso plano secante vai passar. Então, o que eu vou precisar fazer aqui? Vou usar o comando Line novamente. Vou fazer aqui, clicar nesse endpoint. Depois eu vou clicar nessa perpendicular aqui que apareceu, que eu já fiz aqui o detalhe do desvio da nossa linha. Essa linha que ficou aqui, que sobrou, eu vou ter que usar o comando Trim para poder fazer a para. Vamos apertar o Enter para selecionar a opção Select All. E aqui eu vou fazer a para desse pedaço aqui que não me interessa. A princípio eu vou tornar tudo isso aqui como o linha de centro, MA. Clico aqui nessa linha aqui, dou um clique nessa aqui, que ela ficou com aspecto de linha de centro aqui. O que acontece? Antes de eu fazer os detalhes aqui dos desvios largos, eu vou precisar depois dessa linha aqui para fazer o plano secante quando nós formos fazer o desenho do nosso objeto em 3D. Como ela já está feita aqui, eu vou simplesmente copiar essas três linhas aqui para a minha direita e vou deixar elas lá no canto lá quando for fazer o objeto 3D que nós precisaremos dela. Então, comando copiar, digito CO, seleciono aqui essa linha, essa outra linha aqui, vou selecionar essa linha aqui, aperto Enter. Com o ortogonal ligado, basta que eu clique em qualquer ponto da nossa tela, vou movimentar ele aqui para a minha direita, essa cópia aqui, vou dar um clique, dou ESC para sair e vou deixar essa linha aqui nesse canto aqui. Primeiramente, o que eu vou ter que fazer com essa linha? Eu vou ter que transformar essas linhas, que são linhas individualizadas, em uma polilinha, para eu poder depois gerar o plano secante dessa polilinha. Como é que a gente faz isso aqui? Para transformar linhas individuais em um conjunto só, que é o que nós chamamos de uma polilinha. É o comando PEdit. Então, a gente vem aqui no botão Modify. Nós vemos aqui na opção PEdit, que é Edit Polyline. Ele vai pedir para que eu selecione a polyline. Eu dou um clique aqui na linha, perguntando se eu quero tornar em uma coisa só. Como eu boto a opção Y, estou afirmando que sim, aperto Enter, e ele vai me perguntar aqui quais as opções que eu quero. Nesse caso aqui, eu vou vir na opção Join. O que eu vou ter que selecionar? As outras linhas que eu quero unir àquela que eu selecionei. Então, eu vou selecionar essa horizontal e essa vertical aqui.
Uma vez selecionados, eu aperto Enter para confirmar. Ele vai abrir a janela perguntando a opção. Como nós vamos juntar, e eu já selecionei a opção Join anteriormente, é só apertar o Enter. E com isso aqui, ó, se eu der um clique, eu transformei aquelas linhas individualizadas em uma polilinha. E o que vai acontecer? Eu já vou colocar essa polilinha aqui na camada plano secante, porque eu vou utilizar essa polilinha mais tarde para fazer o plano secante.